Graça e paz, abençoados. Eu estou aqui com a Bíblia na minha mão, está aberta aqui no livro de Apocalipse. E Apocalipse, nós sabemos que foi escrito para 7 igrejas da Ásia. Não foi escrito para nós, foi escrito para 7 igrejas da Ásia. E aqui nós temos a referência dessas igrejas em que Deus pede para João escrever para elas. Mas hoje muitos usam o Apocalipse querendo aplicar-se para os nossos dias e distorcendo as verdades das Escrituras. Aqui nós entendemos que o Apocalipse, que foi para 7 igrejas da Ásia Menor, nós temos aqui a primeira carta à igreja de Éfeso, a segunda carta à igreja de Esmirna, a terceira carta à igreja de Pérgamo, a quarta carta à igreja de Tiatira, a quinta carta, já no capítulo 3, à igreja de Sardes, a sexta carta à igreja de Filadélfia, e a sétima carta à igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia. Então nós temos aí essas 7 igrejas. Mas o que me chama a atenção é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna foi uma igreja que, a gente analisando, mesmo com suas debilidades, ela para Deus foi uma igreja perfeita. Ela fazia a vontade de Deus. Ela não trazia mensagens pensando no seu bem-estar, pensando nos seus impérios, pensando em bens financeiros. Não é como muitas igrejas hoje. Eu sei que tem muitos homens de Deus que são honestos, mas a maioria, infelizmente, não são. E o povo é muito fácil para ser enganado, porque quando se fala no nome de Deus, o medo faz com que as pessoas dão tudo o que têm, porque acha que senão a mão de Deus vai pesar, ela vai perder isso, perder aquilo, perder a salvação, e vive enganados. Amados e queridos, veja só, a carta que Deus manda escrever à igreja de Sardes, antes do ano 70, apesar de muitos teólogos dizer que foi depois do ano 70, para afirmar suas teorias do não cumprimento do Apocalipse, não tem nenhuma verdade das revelações de Deus. Por isso que muitos acham contradições por causa desses falsários. Só que não tem contradição, porque foi escrito antes do ano 70 e todos os acontecimentos do ano que aconteceu no ano 70, o último acontecimento para se cumprir a palavra de Jesus seria a destruição do templo. Jesus disse para os discípulos aqui, não ficará, mostrando para o templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70 foi derrubado o templo. Jerusalém foi invadido e o templo caiu por terra, cumprindo-se a última profecia. Amados e queridos, veja, vou falar aqui da igreja de Esmirna. Olha só, o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto. Diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Olha só o que ele diz: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmios que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Veja, amados, eles conhecem as tuas obras, Deus conhece as obras deles, as tribulações que eles tinham por causa do verdadeiro evangelho. Então eles não tinham riqueza financeira, porque quem prega o verdadeiro evangelho geralmente não vai ter uma riqueza financeira, não vai ter impérios, mas Deus vai suprindo. Então olha só, conheça as tuas obras e tribulação,
e pobreza. Mas Deus diz, mas tu és rico. A riqueza que vale é aquela que Deus diz, tu és rico. Tu és rico. Então, Deus manda João escrever essa carta por causa da blasfêmia dos que se diziam judeus. E não era, eles eram o quê? Eles eram sinagoga de Satanás. Tudo que eles eram opositor das verdades de Deus. Ser Satanás é ser opositor às verdades de Deus, não é o ser em si. Porque esse ser, sendo um ser espiritual, se uns diz ser, outros dizem não ser, por exemplo, mas digamos ser um ser espiritual, está escrito lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, que Cristo como filho... Não é assim, essa aí é 3:6, está sempre isso na minha mente. Como os filhos participam da carne e do sangue, assim ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o diabo foi destruído, se era um ser, foi destruído na morte de Cristo, porque se o diabo está reinando, a morte de Cristo foi o que, meu irmão, minha irmã? Que Deus é esse que você anda apresentando aí? E que Deus é esse que você está crendo? Um deusinho fraco que Satanás é quem manda? Satanás não manda, meu irmão, porque você é como esta igreja aqui de Esmirna. Você sabe muito bem quem são os sinagogas de Satanás, quem se diz cristãos e não são. Agora veja só, Deus diz que conhece as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que diz judeus, mas não são, mas são sinagogas de Satanás. Aí ele diz assim, ó, versículo 10, não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ele está dizendo, não temas o que has de padecer. Eis que o diabo, quem era o diabo aqui? O diabo aqui é esses judeus que se diziam judeus e não era, mas era sinagoga de Satanás, eram opositores da verdade do evangelho, eram opositores das verdades de Deus. Está cheio de diabo hoje, meu irmão, se dizendo ser homem de Deus, ser mulher de Deus e pregando as inverdades por ganância. Isso é ser sinagoga de Satanás, isso é ser o diabo da carne, ou deixando o diabo da carne falar mais alto. Vamos pregar o evangelho e vamos libertar pessoas na mente para que as pessoas não vivem presas em sistemas malignos, com medo, Jesus vai voltar e eu posso ficar e tal, e tantas coisas. Porque não pregam a verdade. Mas Deus está levantando homens e mulheres de Deus, pregando a verdadeira graça. Agora veja só aqui, ele disse, o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejam tentados. Qual é o diabo que lança alguém na prisão? Ah, mas é o diabo que se levanta contra alguém, usa alguém para pôr alguém, para se levantar, para pôr alguém na prisão. Que nada, o diabo é essas próprias pessoas aí que são contrárias às verdades de Deus e ficam lutando contra as verdades de Deus. Esses são os verdadeiros diabos, os verdadeiros opositores. Porque o diabo é opositor, é oposto. Então, o diabo são todos aqueles que se opõem às verdades de Deus. Pode ser quem for. Pode ser qualquer homem ou mulher que se diz de Deus, se opor às verdades do evangelho, são opositores, são diabos. Então, o diabo lançará na prisão para que sejais tentados. Tentar desistir? Lançará alguém de vós na prisão para que vocês tentem desistir de pregar a verdade, de levar o verdadeiro evangelho? Era assim que estava acontecendo naquela época. Então ele diz, e tereis uma tribulação de 10 dias. Eles entendiam muito bem o que era uma tribulação de 10 dias. Eles entendiam essa figura. Eles sabiam que não era 10 dias, não é, assim, de tempo, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, para você entender, 4 dias, até chegar a 10 dias. Eles entendiam isso aqui. Eles sabiam que era um período de tempo em que ia haver uma tentação para que eles desistissem de pregar as verdades. Mas o que é que Deus diz? Deus diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então é isso, meu querido, minha querida. Deus, Ele tem homens e mulheres que levam a verdade do evangelho. Não estão pensando, né, de construir impérios, não.
Não está pensando. Tem muitos aí construindo impérios, mas levanta. Você certifica dentro da palavra de Deus e vê se realmente as coisas que eles pregam, que eles passam para as pessoas, se está realmente condizendo com a graça de Deus. Eles estão usando coisas que não é para aplicar para os gentios e eles estão aplicando aos gentios. Mas uma coisa, meu amado e minha amada, é certa. Você é homem, você é mulher de Deus. Você tem a tua mente ativada, a tua mente iluminada, porque você certifica nas Escrituras, como os nossos irmãos de Bereia, que Paulo chama de mais excelente que os de Tessalônica. Por quê? Porque certificava todos os dias nas Escrituras, se aquilo era assim. Paulo pregava, ele certificava, qualquer pessoa que pregava, eles, olha, certificava nas Escrituras. Não deixava ser enganados, não. Aí Paulo disse, eles são mais excelentes do que os de Tessalônica. Porque, amado, quem certifica nas Escrituras é mais excelente, porque não são enganados. Mas se não certificar nas Escrituras, não querer saber as verdades, pesquisar as verdades, pode ser enganado. Esse é um alerta. É para que você, meu amado, não seja enganado. Eu sempre gosto de dizer, quando você chegar no lugar que nós chamamos de igreja, que na realidade a igreja somos nós reunidos, mas no local que nós reunimos se chama igreja. Quando você chegar, não deixa o seu cérebro lá fora, não. Porque na realidade, amados, muitos estão deixando o cérebro lá fora. Tudo que falam para eles acredita. E não certifica nas Escrituras se aquilo que se pregam é assim. Tá certo? Que Deus continue iluminando a tua mente, te esclarecendo. Peça sempre sabedoria a Deus, que Ele a dá. E a ninguém Ele lança em rosto. Peça sabedoria ao Senhor e Deus vai te iluminar. Esta é a palavra. Tá certo? Graça e paz.